Mecanismos de crença. Olá, meu nome é Nino Denani, como vai você? Seja muito bem-vindo a esse canal onde a gente fala de magia, ocultismo e um monte de coisa aí para ajudar você, a caminhar na sua vida sem se perder tanto. E eu percebi que eu tenho falado muito desse termo, de mecanismos de crença, agora que eu tô, digamos, falando um pouco mais para a profanidade, para aquela galera que não entende muito bem a respeito do que é magia, essas coisas todas. E eu notei que eu nunca falei a respeito disso de verdade, seriamente, aqui no canal. Então eu vou fazer esse vídeo agora para ter uma espécie de database, sabe? Então quando começarem a me perguntar muito a respeito, falar coisas que estão muito fora, eu tenho um linkzinho aqui para mandar pra galera e resumir o assunto, beleza? Antes da gente começar, eu já vou pedir para você dar seu joinha aqui para nós, dar seu like, se inscreve no canal. Se você gosta muito do tipo de conteúdo que eu faço aqui, torne-se um membro, clicando aqui em Seja Membro e vire um #Demonino com grupo de WhatsApp exclusivo, um monte de coisa legal para você, tá? O assunto de hoje, então, é mecanismo de crença. E, claro, eu não vou abordar aspectos tão subjetivos, Eu tô aqui com um roteirinho pra gente falar a respeito do que a ciência sabe sobre isso e te explicar o porquê que um mago vai trabalhar, entre outras coisas, claro, com o mecanismo de crença, como isso é importante. Nem tanto saber no que você acredita, mas sim no porquê você acredita, no como você acredita e como isso influencia a sua vida, para que a gente consiga trabalhar com esse sistema para ajudar você a encontrar sua verdadeira vontade e mudar seu caminho, seu universo, através do poder da vontade, beleza? Saca só. Primeiro vamos falar o que é a crença. A gente precisa definir todos esses termos antes da gente seguir adiante. E a palavra crença, tal qual a palavra fé, ela é uma coisa bastante discutida e bastante incompreendida, ao que parece. Mas basicamente não é culpa de ninguém essa falta de compreensão. A fé e a crença, são termos bastante amplos e, em geral, o que acontece é que as pessoas esquecem de levar em conta essa amplitude. Nós já falamos aqui a respeito, por exemplo, da falha cognitiva que nós temos, que é a mente descontínua, ou seja, a nossa incapacidade de observar processos complexos. E quando nós estamos falando de crença, estamos falando de um processo bastante complexo. Isso porque, além da crença ter níveis, ela também tem motivos. Por exemplo, a gente pode falar sobre crenças em divindade, sobre crenças religiosas, e incrivelmente essas duas coisas são diferentes. Podemos falar sobre crenças individuais, aquelas crenças que nós temos. Podemos falar de um cerne de crenças, ou um núcleo de crenças, que também são crenças muitas vezes colocadas na cabeça de uma pessoa na sua primeira infância, até seus 12, 13 anos, e que vão acompanhar o adulto depois, na fase adulta, aonde ele vai desenvolver certas formas de atuar com a vida, assim como a teoria cognitivo-comportamental nos diz, a partir desse arcabouço de crenças dessa pessoa. Então, vamos falar um pouquinho o que é crença. Para a Unesp, o dicionário da Unesp vai estar linkado aqui embaixo para você. Crença é o estado psicológico em que um indivíduo adota e se detém a uma proposição ou premissa para a verdade. Ou ainda, é uma opinião formada com convicção. Percebe como isso daqui pode ampliar para bastante coisa? Primeiro, é uma percepção que você tem de uma determinada verdade, que pode ser, por exemplo, formada através de opinião de outras pessoas, que é bastante comum, não se julgue se você faz isso. Várias coisas que vocês acreditam hoje, as pessoas que são mais antigas no canal, a respeito da magia, é formada pelo que eu falo a vocês sobre magia. Então, de uma forma ou de outra, vocês têm crença nisso que eu falo, e essa crença no que eu falo muda a crença de vocês sobre o assunto em pauta. Também pode ser só uma opinião. Você pode acreditar que existe Deus, você pode acreditar que você é alien, você pode acreditar que o McDonald's vai te matar, você pode acreditar numa série de coisas. E claro, a pesquisa, a observação destas crenças vão tratar também de caracteres psicológicos, de males que você pode ter. Afinal de contas, a esquizofrenia, ela também parece ser uma crença que a pessoa tem, uma crença embutida, muito potente, determinadas esquizofrenias, tá, gente? Uma crença muito potente que te leva a acreditar que, por exemplo, no caso da esquizofrenia paranoide, que você está sendo perseguido por um governo secreto, por uma instituição em particular ou alguma coisa assim. Vocês percebem como crença é um termo bastante amplo?
É exatamente por isso que é tão difícil a gente estipular, por exemplo, o que é um ateu. Porque ateu vai tratar das crenças individuais, incluindo não só a crença da pessoa numa divindade ou não, mas a crença da pessoa no significado da palavra e em tudo aquilo que ela pode conter. Algumas pessoas vão acreditar que a palavra ateu faz referência a ceticismo, e isso pode ser pautado de diversas formas. Você pode pegar um dicionário que vai te traduzir assim, você pode pegar uma questão etimológica, você pode pegar da onde essa palavra nasceu, como é que era, enfim, várias explicações podem entrar na sua cabeça que vão formar um cabedal de crença particular. Por falar em verdade, a filosofia tem uma busca bastante interessante a respeito da crença e da verdade, né? Quando crença se transforma em conhecimento, por exemplo, né? O conhecimento, então, é uma crença justificada, o que a filosofia vai tratar como uma crença verdadeira. Ou seja, quando a gente vê fatos e argumentos suficientemente fortes para aquela determinada crença, essa crença passa a ser uma crença verdadeira, logo, uma faceta do conhecimento. E também o outro lado acontece. Quando a crença não tem fundamentos e argumentos fortes o suficiente para que ela se fundamente, essa crença é uma falsa crença, que não se transforma em conhecimento, tá? Isso para algumas linhas da filosofia que as pessoas vão tentar identificar a respeito dessa situação. Uma crença falsa, por exemplo, é a Terra plana. As pessoas acreditam que a Terra é plana, não há argumentos e fatos suficientemente fortes para que isso seja verdade, ou seja, uma crença real, e na verdade ela se torna uma crença falsa. É uma crença numa coisa que não é real. Mas o que a psicologia vai falar a respeito da crença? A gente tem um trabalho muito legal do Albert Bandura, e esse cara eu entrei em contato com esse nome através dos meus trabalhos da pós-graduação em neuropsicologia, tá? A crença para ele, em particular, a crença da autossuficiência, que é uma particularidade da crença, contribui para o senso positivo de lidar com o mundo. Portanto, está intimamente ligada com a noção de locus interno de controle, ou seja, quando a pessoa tem crença na autossuficiência, ela acredita que ela é autossuficiente, portanto, capaz de tomar as decisões da sua própria vida de forma assertiva, a tendência é que a pessoa se torne também autossuficiente. E isso daqui é de fundamental importância da gente lembrar, tá? A gente já vai falar sobre a crença no fator psicológico um pouquinho mais forte, mas essa parte que o Bandura fala sobre a crença na autossuficiência, ela vai explicar pra gente o porquê que o mago é livre. Lembra que eu sempre falo pra vocês que a única regra que a gente segue é que o mago é livre? Pois bem, muitas pessoas podem argumentar com a gente, como já fizeram comigo, aliás, de que, por exemplo, eu preciso pagar as minhas contas, eu dependo da Eletropaulo, da Enel, para trazer luz para minha casa, eu dependo disso, dependo do governo, dependo, sei lá. Logo, eu não posso me considerar livre. O que Bandura vai trazer para a gente, através desse estudo da autossuficiência, é que a partir do momento que a sua mente se considera como livre, ela passa a estar realmente livre. Claro que esse acreditar é muito diferente de você só, ter uma ideia daquilo. Você precisa realmente se ver como. E isso é uma das nuances do pensamento humano que são bastante difíceis de entender, e também é uma das nuances que a psicologia vai trabalhar, né? O ser, o estar e o crer são estados psicológicos que a gente precisa levar em conta quando a gente vai trabalhar com uma pessoa. Aqui, quando a gente está falando fundamentalmente de crer-se livre ou crer-se autossuficiente, nós já estamos trabalhando com um mecanismo de crença de uma determinada pessoa. Dentro da psicologia, fora do Bandura, que é só um estudioso, nós temos uma linha de pensamento psicológico, que é conhecido como teoria cognitiva comportamental. É uma das teorias da psicologia mais novas e também é uma das mais utilizadas hoje em dia, porque ela vai observar no paciente não somente o comportamento, mas também a cognição. Ou seja, ela vai tentar dar ares um pouco mais holísticos, no sentido da palavra mesmo, né? Depois vocês procuram no dicionário. Vai tentar olhar o indivíduo de uma forma um pouco mais holística, falando que o interno da pessoa influencia no seu comportamento, tal qual o comportamento da pessoa influencia no seu interno. E isso vai fazendo um ciclo de construção que vai interferindo no paciente, na pessoa,
ao longo da sua existência. O que basicamente quer dizer que hoje você é resultado, basicamente, não só da sua cognição das coisas que estão na sua cabeça e do seu cabedal e arcabouço de crenças, como também do comportamento moldado pelas crenças e que molda as crenças. Isso parece bastante complicado, mas é uma das coisas que mais me interessam no estudo da psicologia, né? Parte do meu estudo da neuropsicologia hoje acontece exatamente por causa dessa situação holística da pessoa, né? Eu vou adiantar aqui o significado. Holismo quer dizer um tratamento integral, que vai levar em conta no ser humano não só pequenos pedaços, mas um todo, né? Nós temos a medicina tradicional, que trata da pessoa, do indivíduo, quanto pedaços, né? Então nós temos lá o ortopedista, o neurocirurgião ou neuropsicólogo, nós temos lá o gastro, né? Nós temos o otorrinolaringologista, ou seja, a gente vai especificando cada vez mais o conhecimento do corpo humano, porque o corpo humano é uma máquina hipercomplexa. De outro jeito, talvez não fosse tão simples fazer um estudo fundamentado do corpo humano para a gente conseguir, por exemplo, fazer um transplante cardíaco ou uma neurocirurgia a fim de tirar um coágulo, né, e evitar, de repente, um AVE isquêmico, alguma coisa assim. De qualquer forma, existem profissionais que precisam dessa especificação e existe o holismo, que é o que vai tentar abranger tudo, tá? Claro que holismo, nesse sentido, não tem a ver nada com esses negócios de terapia holística que vocês veem espalhados por aí, né? Terapia holística, reiki, terapia holística com não sei o que lá, com pêndulo, tarará. Não tem nada a ver com isso. Você precisa entender o corpo biológico, fisiológico do ser humano e também a parte psicológica, que inclui a metafisicalidade, porque essa pessoa, como a gente viu, tem um cabedal de crenças que leva em conta, inclusive, as suas crenças metafísicas, beleza? Segundo a psicologia cognitiva, então, tudo o que fazemos é baseado no que acreditamos, ou seja, baseado em nossas crenças internas. A gente vai falar sobre isso. A roupa que escolhemos é baseada no que você acredita. Pode ser que acredite ser a roupa adequada, pode ser que acredite que seria a roupa que o faria mais interessante, ou qualquer outra crença pode estar influenciando a simples decisão a respeito de uma roupa. Funcionamos baseados em nossas crenças internas. Nem sempre o raciocínio lógico participa das nossas escolhas, das nossas decisões. Como, por exemplo, a decisão quanto a qual bairro vai morar pode ser influenciada mais pelas crenças internas do que pela análise fria quanto à localização ou preço do imóvel. Cada crença interna é baseada em nossas representações mentais pessoais. Esta é a forma de ver o mundo. Seria diferente para cada pessoa. Dois irmãos criados juntos têm perspectivas diferentes, pois têm aprendizados e experiências diferentes. Eu trouxe esses dois exemplos porque é um exemplo da minha vida, né? Eu me mudei para um bairro, para Vila Maria, aqui em São Paulo, que é um bairro periférico. Ele é bem longe do centro, bem longe dos meus pais, bem longe da Prace, que é minha namorada, né? A gente mora num lugar completamente afastado. E a minha decisão de escolha aqui tem a ver com características completamente psicológicas. Tem a ver com a memória afetiva que a minha filha tem deste lugar. Porque quando ela veio morar comigo, nós morávamos aqui, morávamos na rua de trás, inclusive. Eu peguei um imóvel mais perto possível da onde a gente morava, exatamente porque eu acreditei nesse momento que isso faria a minha filha mais feliz. Não tem nada a ver com dificuldade. Para mim é muito mais difícil. Eu tenho que pegar minha moto para ir para casa dos meus pais, eu tenho que pegar minha moto para ir para casa da Paula. Hoje, por exemplo, é domingo, eu vim da casa da Paula de metrô. Demorei horas para chegar aqui em casa, exatamente porque é longe, né? Seria mais útil para mim morar perto de qualquer um desses pontos, ou pelo menos morar perto do centro da cidade, né? Em algum lugar que tivesse acesso. Mas dentro do meu cabedal de crenças, isso não foi legal. Outra coisa também, eu tenho um irmão mais novo, Daniel, nós somos criados pelos mesmos pais, pelas mesmas condições, passamos pelas mesmas situações, só que o meu irmão se desenvolveu diferente, ele tem um cabedal de crenças próprio dele, ele não é youtuber e tampouco gosta de magia. Ele desenvolveu um cabedal de crenças interno dele, que faz com que ele viva a vida dele de uma forma particular. Não sei se vocês estão entendendo aqui o quanto as crenças que nós temos formam um assunto amplo e o quanto elas comandam as nossas vidas. Alguns estudos, como por exemplo do Gazzaniga, que eu também vou colocar aqui embaixo, sugerem que tudo o que a gente faz é resultado direto de nosso cabedal de crença
ou do nosso cabedal cultural, como Kant vai chamar, manipulado através dos nossos aparelhos neurais como uma média probabilística de situações próximas àquelas que nós passamos naquele momento. Ou seja, o jeito que eu estou gravando com vocês aqui, a forma de eu me inclinar, de eu arrumar meu cabelo, de eu gesticular e mesmo a sequência das palavras que eu uso para construir uma frase é só uma média probabilística que meu aparelho neural cria a partir de outros vídeos que eu gravei de outros assuntos parecidos com esse. E mais legal, depois que tudo isso acontece, o meu cérebro só me convence de que fui eu que tomei as decisões. Ou seja, eu fiz as coisas antes mesmo de pensar nessa coisa. Talvez seja por isso que é tão fácil para a gente conversar. Porque dificilmente a gente pensa na construção frasal que será usada. A gente só fala. E essa fala, em geral, faz sentido. E ela faz sentido por quê? Provavelmente porque o nosso cérebro está resgatando informações passadas, fazendo uma média probabilística e jogando isso no ar, depois só convencendo de que fomos nós que pensamos a respeito. Antes da gente prosseguir, eu vou falar aqui para você que uma forma legal de trabalhar essas crenças, obviamente, é procurando ajuda especializada. Você indo num psicólogo, num psiquiatra, que vão tratar essas coisas com você, principalmente usando essa teoria cognitiva comportamental e várias outras, né? Como, por exemplo, a análise simbólica do Freud, enfim. Tem vários mecanismos para a gente tratar isso, tá? Mas uma forma bem legal também é você entrando em conhecimentohermetista.com.br e fazendo parte do Hermética, que é o curso que a gente oferece aí exatamente para ajudar você a descobrir algumas dessas crenças, a mudar alguma dessas crenças e fazer você colocar um plano, né? Te ajudar a construir um plano e colocá-lo em prática para você chegar onde você quer, beleza? O Hermética, claro, né? É uma forma não profissional como um psicólogo faria, até porque não tem um acompanhamento nesse nível, e eu também não sou psicólogo, embora eu tenha usado muitos livros de psicólogos para montar o conteúdo, como por exemplo da Nina Tabuada, minha queridona. Ele vai te dar uma força, inclusive, para você compreender um negócio muito bacana que a gente descobre na psicologia, que é chamado de crenças nucleares. Crenças nucleares, ou crenças centrais, é um cabedal de crença, digamos, mais duro que você tem e adquire lá nas primeiras infâncias, tá? A crença nuclear, ela vai indicar para você as formas, de forma completamente inconsciente, da percepção que você tem de si mesmo, dos outros e do mundo à sua volta. Ou seja, esse cabedal simbólico que você tem como crença, ele vai influenciar em como você vai não só interagir consigo, mas também com os outros e com o mundo lá fora. O hermetismo vai chamar isso de realidade intramentes versus realidade extramentes. Ou seja, o hermetismo vai falar, né, tudo que está dentro está fora. Pois é, ele vai olhar para si, dentro desse cabedal intramentes, dentro dessas coisas que você tem como crenças nucleares, que são as crenças construídas em você ao longo da sua infância, incluindo aqui construções com religião também, tá? Mas não só isso, com informações que seus pais te deram, que seus irmãos te deram, que seus avós te deram, que o núcleo familiar te deu, que o núcleo religioso, o núcleo escolar, enfim, que toda essa galera que participou da sua infância te deu e levou você a construir esse conhecimento, esse cabedal de crenças, que agora vamos lembrar, podem ser crenças que levam a conhecimento, como podem ser crenças que levam a falso conhecimento, como a gente falou lá no começo do vídeo. Esse cabedal de crenças, ele fica incutido em você e ele vai criar a forma que você leva as coisas em voga, em ação. Por exemplo, a relação que nós temos com dinheiro, muitas vezes ela é criada nessa nossa primeira infância, com a ideação que os pais têm, ou os tutores, com a criança. Como é que é a relação que os tutores mostram para a criança a partir do dinheiro, né? O dinheiro é sujo, o dinheiro é ruim, a pessoa está sempre pedindo emprestado dinheiro, ela é muito muquirana, não põe dinheiro para fazer as coisas. Isso vai construir a forma com que a criança vai agir com relação a dinheiro no futuro. E provavelmente é por isso que você está preso a não ganhar dinheiro. Porque você lá atrás foi convencido de que o dinheiro é ruim, de que quem tem dinheiro é, sei lá, corrupto, violento, sacana, ganancioso. E isso faz com que você bloqueie a sua vontade de ganhar dinheiro. Muitas pessoas vêm falar comigo e falam, Nino, eu queria fazer alguma coisa aí para ganhar dinheiro, mas é só para pagar as contas, tá tudo bem.
E geralmente eu pergunto, mas você já não paga as contas? Então, tipo, se você paga as suas contas e não sobra nada no fim do mês, tá bom, porque você, na verdade, só quer pagar as contas, né? A gente não é acostumado a, por exemplo, querer ganhar todo o dinheiro que a gente conseguir, né? Nós somos acostumados a ganhar isso. Outra crença limitante ligada ao seu sucesso financeiro também tem a ver com o fato de você achar necessário trabalhar com uma carteira assinada, numa empresa, e muitas vezes, dependendo da geração de que você está, você é acostumado, inclusive, a entrar numa empresa e ficar lá para sempre, para você ir subindo de grau, subindo de nível, subindo de cargo e uma hora ser reconhecido finalmente até que você se aposente e tenha uma vida boa por causa disso, né? Isso são crenças que também vêm ao longo da sua infância e são elaboradas mais para frente de forma inconsciente na sua vida. Agora vamos falar um pouquinho do nosso cabedal de crença no que mais importa geralmente para quem está aqui, tá? As crenças religiosas, né? Muitas vezes eu falo para você, olha, eu não acredito em Deus e eu não tenho nada contra quem acredita. A única importância que tem para mim é eu saber como a pessoa se relaciona com a divindade. Lembra? Muita gente vem aqui me bater, falar que isso é um absurdo, mas olha só como a psicologia trata disso. Em nota pública, o Conselho Federal de Psicologia esclarece à sociedade a relação da religiosidade com a psicologia. Ele fala o seguinte: não existe oposição entre psicologia e religiosidade. Veja bem, a gente está falando de religiosidade e não religião. Psicologia não é religião, nunca será, beleza? O que está falando aqui é que a psicologia leva em conta, ela estuda, ela percebe, precisa levar nos seus atendimentos o que é a religiosidade da pessoa, tá? Então vamos lá. Não existe oposição entre psicologia e religiosidade. Pelo contrário, a psicologia é uma ciência que reconhece que a religiosidade e a fé estão presentes na cultura e participam da constituição da dimensão subjetiva de cada um de nós. A relação dos indivíduos com o sagrado pode ser analisada pelo psicólogo, nunca imposto por ele às pessoas com as quais trabalha. Ou seja, independentemente do que você acha a respeito de crença, de não crer ou crer, e aqui a gente não está falando a respeito de que você tem que ter uma religião ou acreditar em alguma coisa desse nível, mas a gente tem que levar em conta a ferramenta de crença, ou seja, o mecanismo, como a crença funciona para determinadas pessoas, para que a gente consiga propor a essas pessoas alteração na realidade. A ciência também vem estudar fora a psicologia os mecanismos de crença com combate, por exemplo, ao alcoolismo. E eu vou citar uma matéria aqui para você. Em um estudo que está em paper, né, em uma revista científica, existe um estudo chamado Religiosidade e Espiritualidade, Mecanismos de Influência Positiva sobre a Vida e Tratamento do Alcoolista. É um estudo feito por Sônia Regina Zarbetto, Angélica Martins de Souza Gonçalves, Natália Santilli Sueli Aparecida, Frari Galera, Ana Carolina Acorinte e Gisele Giovanetti. Tá? E nesse estudo, logo no resumo, a gente pode ler que os alcoolistas reconhecem a influência positiva, alcoolistas são viciados em álcool, né? Alcoólatras, reconhecem a influência positiva da religiosidade e espiritualidade, ajudando-os no processo de enfrentamento dos desafios diários da vida e do tratamento. Profissionais de saúde precisam estar aptos a utilizar tais temas no cotidiano do cuidado como recursos motivacionais. O que a gente está falando? A gente aqui, né, estudantes da mente, enfim, estamos falando quando a gente abre um estudo desse, que não é a divindade, não é o espírito, né? Não são os guias de Umbanda, não é Deus, não é o diabo, não é o demônio, não é os demons da Goetia, como popularmente se reconhece, que ajudam, que auxiliam de alguma forma as pessoas nesse sistema. O que ajuda é o mecanismo de crença, é o fato da pessoa acreditar nisso. Outros estudos tantos vão falar a respeito de tratamentos oncológicos, de câncer, por exemplo, que afirmam que pessoas que têm um tipo de religiosidade tendem a se melhorar mais rápido e mais efetivamente do tratamento do que pessoas que não têm, cerca de 30%, também vou colocar isso tudo aqui embaixo, beleza? O que eu quero dizer com isso é que a magia, como magia, ela não é aquele negócio que vocês estão acostumados a ver na internet, de mexer com bola de fogo, de fazer velhinha e parará. Mas também é isso. Porque nós precisamos levar isso em conta, porque nós entendemos, e agora também como pesquisas,
a importância do mecanismo de crença. Ou seja, para o mago, vale muito mais e funciona muito mais a forma como a pessoa interage com essas crenças dela, internas e externas, né? Essas crenças nucleares e as crenças religiosas, sociais e tarará, para a efetividade dela na vida cotidiana. Como ela interage com isso. E é nesse mecanismo de crença aonde está o trabalho do mago. O que é um rito que o mago faz? O rito é uma criação narrativa para a compreensão e manipulação da crença da pessoa. É isso que a gente faz. Agora é assim, uma coisa muito importante. Estou fazendo esse vídeo, óbvio, porque eu sempre falei de mecanismo de crença e eu nunca expliquei exatamente o que é para vocês. Para explicar, eu decidi pegar vários estudos científicos, né, e psicológicos, psicológico também é científico, científicos, para embasar tudo aquilo que eu falo para vocês, beleza? Todos os estudos estarão referenciados no campo de descrição do vídeo, tá? Mas, claro, eu não estou falando com isso que magia é ciência, beleza? Magia é um estudo filosófico, aliás, da funcionalidade e da interação das pessoas com o mundo, né? Eu geralmente falo que magia é a filosofia do universo. Como filósofos, nós estudamos tudo. E como filósofos contemporâneos, nascidos agora, modernos, nós levamos em conta, sim, os mecanismos científicos para embasar as nossas pesquisas e as nossas conclusões, beleza? Isso é o mecanismo de crença que o mago usa. Espero que tenha ficado claro. Mas antes, né, se não ficou claro, eu quero pedir para vocês, deixa um comentário aqui embaixo no campo de comentários, tá? Não no chat, no comentários, para eu saber se vocês entenderam ou se falta eu abordar alguma coisa, tá? No próximo vídeo, que vai ser na quarta-feira aí, eu vou lançar um vídeo falando sobre fé e conhecimento, para que a gente consiga destrinchar essa ideia que foi abordada de forma bem pequenininha lá no começo, falando a respeito das crenças verdadeiras e das crenças falsas, tá? Mas a gente vai falar isso mais lá na frente, na quarta-feira. De qualquer forma, quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram do vídeo? Não gostaram? Estão com dúvidas? Não estão com dúvidas? Coloquem tudo aqui embaixo no campo de comentários para eu saber, beleza? Com isso eu falo para vocês, espero que vocês tenham uma ótima vida e sejam pessoas melhores do que vocês foram até agora, incluindo mudando certas crenças nucleares para vocês se compreenderem como um ser humano melhor aqui na sociedade, beleza? Tchau!